Boa noite, galera. Quanto tempo que a gente não se vê, hein? Vocês ainda lembram de mim? Quem sabe meu nome ainda? Pois é, eu sou o tio Vitor. Hoje eu estou aqui para fazer uma brincadeira rápida. A gente vai estar num momento de adoração e de louvor ao nosso Deus. E eu estou aqui com meus ajudantes Dante e Hannah. E a gente vai cantar duas musiquinhas aqui que eu acho que vocês se lembram ainda, tá? Então vamos lá, vamos louvar ao nosso Senhor. E a gente vai fazer uma oração inicial. Vamos fazer uma oração? Sim. Então vamos lá. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus presente em nossas vidas, Deus. Tu és um Deus que nos preenche, Tu és um Deus que cuida das nossas casas e Tu tens sido, Senhor, extremamente fiel conosco, Deus. Obrigado porque Tu não nos desamparaste em momento algum e porque Tu nos permite, Senhor, te louvar, te cultuar e prestar a nossa adoração a Ti, Senhor. Então recebe o nosso louvor e o nosso culto essa noite e abençoa, Senhor, cada um de nós, a gente que está aqui prestando esse culto e as pessoas que estão em casa acompanhando a gente também, Senhor. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Você me acompanha. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos de novo. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como o submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. De novo. Bora lá! Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai fazer a nossa segunda música. E eu também quero contar com a participação de vocês aí na casa de vocês, certo? É uma música que a gente já conhece, que a gente já tocou. Então vamos louvar o nosso Senhor. Eu olho para a cruz e para tudo que você levou.
estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. De novo. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Glória a Deus, toda a glória e toda a honra ao nosso Pai. Amém. Tchau. Oi, gente, estou aqui com a minha mãe, a gente trabalha lá em Boa, Ministério Infantil, e aqui a gente tá falando de Ruth. A gente só vai fazer um aquecimento de memória para se lembrar do primeiro livro, até onde a gente está lendo aqui. Mamãe, vai. Vamos lá. Então, Ruth, na verdade, antes, Dante, vamos fazer uma oração, né? Vamos orar. Esse aqui, galerinha, é o nosso momento de culto, porque o nosso verdade. Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, E de Jacó. o Deus de Jacó, Ele é o nosso rei, Ele é o Senhor das Não nossas tem nada vidas. que impede ele de nos ajudar aqui. Não, pra e não tem, precisar. exatamente. Pra ele, o diabo é uma baratinha. Ele é todo poderoso e Ele está do nosso lado, e nós só precisamos amar a Ele acima de todas as coisas, dedicar nossa vida a Ele. Então vamos para um momento de reflexão, tá bom? Já tivemos o louvor, um louvor maravilhoso com o Dante, com a Hannah e com o tio Vitor. Após todo esse louvor, porque o Senhor merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória, nós vamos meditar na palavra de Deus, como o Dante falou, estudando o livro da Ruth. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Vamos lá, Dante? Bora. 5 dedinhos Nessa mão, mais 5 dedinhos nessa outra mão. Vamos juntar e os olhos fechar. Com o Papai do Céu vamos falar. Papai do Céu, abençoe cada pessoa que é cristã, que está aqui precisando de tu, mas as mesmas que estão querendo vingar do teu povo, faça que consiga, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Abençoa todo mundo, Senhor. Se alguém estiver precisando de ajuda, Amém. em perigo, Senhor, ajude essa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora a gente vai fazer só um aquecimento de memória aqui. Vamos lá. Ruth, ele vai ser... É o aquecimento da memória, nós vamos fazer agora. Ele é o 8º livro do Novo Testamento ou do Antigo Do Testamento? antigo, ó. Do Pode fazer Antigo uma pergunta pra Testamento. Então vamos vamos lá. de novo. Isso. E aqui, nós estamos falando do antigo. Lá na época de Juízes. Isso. Lá de Moisés, filho de Moisés, veio Josué.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vai indo, vai. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Deixa eu dizer aqui. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. e Ruth. Ruth é o oitavo livro da Bíblia. É o oitavo livro da Bíblia, bem logo após o livro de Juízes, que a gente já veio estudando. E ele está antes do livrinho de Samuel, que a gente também já estudou aqui. A tia Larissa já falou pra vocês da história belíssima de Samuel. E hoje nós vamos estudar e meditar no livro de Ruth. Iremos começar Meditar, e concluir. Meditar na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor. Então vamos começar com essa bela história que trata de uma nora e de uma sogra e de como elas eram fiéis ao Senhor e uma à outra. Então, Dante, você sabe o que é uma nora e uma sogra? Sogra é quem é tia de uma pessoa. E não sei mais. Não sabe? Não. Olha só. Sogra é o seguinte, é quando, por exemplo, eu casei com o Vitor, a mãe do Vitor, a mãe do meu marido é a minha sogra. É como uma segunda mãe pra mim. Isso é sogra. Eu sou a nora dela, porque casei com o filho dela, e ela é a minha sogra. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar o livro de Ruth. Vamos abrir no livro de Ruth e vamos começar a estudar o livro de Ruth. Quem tiver a Bíblia aí pertinho, vai buscar a Bíblia, abre em Ruth. Se não saber que é Ruth, esse livro de Ruth, alguém sabe onde é Juízes para as mães. Aí você pede para ela te mostrar onde é Juízes. Aí a próxima historinha de Juízes é Ruth. Aí você abre lá em Ruth e começa a acompanhar aqui o culto. Exatamente. Mas se não tiver, só ouve aqui e ouve para aprender. E aí quando você puder abrir, abre. Se quiser só se lembrar e pronto. Agora vamos fazer. Obrigada, querido. Muito obrigada pelas suas considerações. Pois bem, então, era uma vez, só que não era uma vez que é verdade. Verdade verdadeira que aconteceu. Elimeleque era um homem que ele morava lá pelas terras de Judá, em Belém. E, de repente, nesse momento dos juízes que nós já estudamos, houve uma grande fome pelaquela região. E Elimeleque, que era casada com a Noemi, e tinha 2 filhos, chamados Malom e Quilion, eles saíram de Belém na época da fome, da região de Judá, e foram morar em um outro lugar, em um outro país, chamado Moabe, porque eles estavam fugindo da fome que estava tendo naquele momento. Acontece que depois de um tempo que essa família saiu de lá e foram morar em Moabe, o homem, o chefe da família, o Elimeleque, faleceu. Ele faleceu, que triste. Falecer é outro nome pra morrer. É outro nome. É só pra não falar a palavra morrer, que é muito séria, serena. Pra não ser tão ruim. Aí a gente fala faleceu. É verdade, uma boa E aqui a gente tem uma explicação. senha aqui. E em vez de falar faleceu, a gente fala senha do coqueiro. Que é tipo assim, Essa senha é uma senha interna aqui, só nossa, né? A gente nem fala isso. Então vamos lá. Então o Elimeleque, ele faleceu e a Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Seus 2 filhos casaram. E eles casaram com 2 mulheres daquela cidade, Moabita. Acontece que os moabitas, eles não eram crentes. Os moabitas, eles não serviam a Deus. Eles, a família do Elimeleque com a Noemi, eles sempre foram do Senhor, serviram a Deus e eram da tribo lá de Judá. Só que eles vieram para Moabe, onde o povo não era cristão, não servia a Deus. Mas aí, o que aconteceu? Os filhos que já estavam lá em Moabe se casaram com mulheres lá de Moabe. Casaram com as moabitas. Então, o que aconteceu? Orfa casou com Quilion e a Ruth casou com o Malom. Certo? Até aí, tudo bem, tudo estava dando certo. Okay. Só que Noemi acabou tendo mais uma perda. Ela perdeu os 2 filhos dela, gente. Ela perdeu Malom e Quilion. Como? Alguém pergunta aí, como? Como que eles morreram? A Bíblia não comenta.
só comenta que após 10 anos morando ali, Malom e Quilion faleceram e Noemi se viu sozinha e cheia de amargura no E coração. ela perguntou, Porque tipo foram assim, muitas nutrições. Senhor, por que você deixou isso acontecer comigo? Pois então, foram muitas coisas tristes acontecendo em sua vida, mas ela não sabia o que o Senhor guardava para ela. Noemi decidiu voltar para Judá. Por quê? Porque ela teve notícias de que em Judá a fome já estava acabando. O pessoal já estava tendo uma época mais cheias de colheitas e de plantações, estava tudo melhorando. Então, ela disse que ela iria voltar para lá. Só que ela tinha 2 noras. As meninas, as mulheres que casaram com os filhos dela. E aí o que aconteceu? Ela já estava voltando, mas no caminho ela disse para as noras dela: olha, voltem para a casa dos pais de vocês, fiquem mesmo em Moabe. Vocês não vão ter futuro comigo, vocês podem voltar para a casa dos pais de vocês e casarem-se novamente. As noras começaram a chorar. A Noemi era muito querida. Muito importante para elas. Muito importante para elas, como uma segunda mãe. Elas começaram a chorar e disseram: não, nós queremos te seguir. Mas a sogra insistiu que elas ficassem, porque a sogra estava preocupada com o futuro Foi delas. com ela, Ruth, ó. Pois é, então deixa a mamãe explicar aqui. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Vamos ler aí o capítulo 1. Vamos abrir em Ruth, capítulo 1, lá no verso 8. No versículo 8, vamos ter esse diálogo dela com as noras. E nós vamos perceber que de tanto insistir, a Orfa realmente volta para casa. Só um minutinho. A Orfa volta para casa, mas a Ruth não. E esse trecho da Bíblia tem uma frase que ela é muito conhecida e muito citada como um amor bem verdadeiro. Vamos ver aqui. Ruth, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 18. Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo, o povo de Deus, né? Olha. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para se casar com vocês? Voltem para casa, porque eu já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar eles crescerem? É claro que não! O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, nada na minha vida tá dando certo, Gente, tipo isso. Ó, posso falar uma Pois coisa? vocês, aí sabe o que ela disse? Pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto e aí Orfa se despediu da sua sogra, né, com um beijo e voltou pro seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu, e essa resposta de Ruth é muito citada, é muito conhecida. A Ruth fala assim: isso é um grande amor, certo? Ela amava a sogra dela como se ama uma mãe. Ela disse: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Olha que sogra boa. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Então esse trecho, aí Noemi é muito conhecido, e Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada e elas continuaram a viagem para Belém. Então a tia pegou esse texto para ler, esse trecho, porque é um trecho muito conhecido, é muito bonito ver o amor e a fidelidade dessa nora com essa sogra. E então vamos ver o que vai acontecer. Então a Orfa voltou
Mas a Noemi seguiu de volta para o seu povo com a Ruth. E a Ruth declarou aqui, vocês perceberam? Ela disse, e o seu Deus será o meu Deus. Então Ruth ali mostrou que ela não era mais dos outros deuses como era o povo dela. Ela estava servindo ao nosso Deus. Ela estava junto com Noemi, junto com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o Deus do povo de Israel. Então, quando chegaram em Judá, Posso falar uma coisa? pode falar. Deus nunca abandona um filho seu. Nunca, jamais. Bem pontuado, Dante. Não largou Moisés. Não. Pois então, quando chegaram em Judá, todos perguntavam, nossa, Noemi voltou, oi, Noemi a feliz. Aí ela repreendeu eles dizendo assim, não me chamem de Noemi, a feliz, me chamem de Mara, a amargurada, porque o Senhor Todo-Poderoso muitas amarguras me deu. Perdi meu marido, perdi meus filhos, eu saí daqui, eu tinha tudo, e agora eu estou voltando para cá sem nada. Ela estava tendo uma vida dura, porém ainda assim continuava fiel ao Senhor, porque ela não duvidava que ele estava com ela. Ruth sai para catar espigas, então, Noemi, ela tinha um parente ainda lá, que ele era parente do Elimeleque, do marido dela, falecido marido dela. E o nome desse parente era Boaz, e Boaz era muito rico, tinha terras, plantações, e ele era muito importante. Um dia, Ruth disse a Noemi que ela iria até umas plantações, catar umas espigas, porque estava em fase de colheita, e elas estavam precisando sair para ter alimento, para se sustentar. E elas eram só. Então, a Noemi disse, vai Ruth, e aqui eu pontuo novamente como a Ruth se submete a Noemi, como ela é obediente a Deus e a Noemi. E aí eu digo, criançada, vamos ser obedientes aos nossos pais. A gente precisa entender que os nossos pais só querem o melhor pra gente. Então vamos buscar os conselhos dos nossos pais e vamos guardar o conselho dos nossos pais em nosso coração. A Ruth, ela sempre perguntava para Noemi, que era a sua segunda mãe, sua sogra, ela sempre perguntava se ela deve fazer isso, se ela não deve. E Noemi disse, vai catar assim essas espigas. Ruth foi. E ela foi catando de plantação em plantação. E como ela fazia? Ela ia assim, ela via uns trabalhadores trabalhando e catando espiga, e o que ia caindo no chão, as sobras, ela ia pegando. Ela não tinha vergonha, ela era uma mulher simples. E aí, ela acabou parando no campo, nas plantações do tal do Boaz, que era um homem importante, um homem rico, um homem de Deus, e que era um parente dela. E nisso Boaz chegou, cumprimentou seus trabalhadores, e até interessante, como que no capítulo 2, versículo 4, ele cumprimenta os trabalhadores dele, você já vê que ele é um homem bom. Ele diz assim, nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores, que o Senhor esteja com vocês. E os trabalhadores respondem, que o Senhor te abençoe. É uma relação bonita, né? Você vê que o Boaz é um homem de caráter. E eu convido aqui essas crianças maravilhosas, os meninos, a tornarem-se um homem de caráter, um homem do Senhor. E convido as mulheres para se tornarem mulheres de caráter, como Ruth, como Débora. Vamos continuar aqui a história então. Como a Esther, muito bem. Então, o Boaz, quando ele olhou, ele cumprimentou os trabalhadores com muita educação e perguntou ao chefe dos trabalhadores, quem é aquela moça? E aí o chefe respondeu, ele disse assim, é a Moabita, que veio lá de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz foi na Ruth e disse assim, escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui, trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos meus empregados para não mexerem com você.
Olha que bonito, ele estava preocupado com a segurança dela. Ele disse que ela não precisava mais ficar indo em outras plantações, que ela podia ficar trabalhando lá na dele, mas para ela ficar sempre próximo às empregadas e já divertiu seus empregados, para não fazerem mal algum para a Ruth. Ele era um homem muito bom. Bom e cristão. E cristão. Cristão é outra palavra Nome para de ser crente. Deus. Crente é outra palavra para ser de Deus. Certo. Boaz era realmente, então, esse homem do Senhor e de caráter. E aí, Ruth, então, questionou Boaz. Ela disse, nossa, você está sendo tão bom comigo, mas por que o senhor é tão bom comigo? Sou estrangeira, que sou lá de Moabe, sou moabita. E Boaz respondeu, minha filha, eu já ouvi falar do quanto você é uma pessoa boa, das coisas boas que você já fez para a sua sogra, quando seu marido faleceu. E aí ele desejou que Deus abençoasse grandemente a vida da Ruth. Ruth disse que não merecia esse tratamento, que ela não merecia nem ser tratada como as suas empregadas. Gente, rapidão, eu vou sair só para buscar um negocinho rapidinho. Tá bom. Então, o que acontece aqui? A bondade de Boaz com Ruth. Na hora do almoço, nesse dia de trabalho, Boaz chamou Ruth para comer e tratou muito bem dela. E Boaz lhe deu de beber, lhe deu de comer, até ela ficar bem satisfeita. Imagina ela cansada, naquela época, uma vida sem o sogro, sem o marido dela, sem o cunhado dela, só ela e a sogra dela. Então, ele foi muito educado com ela, ele foi muito respeitoso com ela e ele deu de comer para ela. Quando Ruth se levantou para continuar trabalhando, Boaz advertiu logo seus empregados. Ele disse assim, olha como ele foi bonzinho. Vamos sentar, estamos num momento sério, um momento do Senhor. Do Senhor. Desculpa o que eu fiz. Ninguém deve repetir o que eu fiz. Ótimo, então vamos lá. Então, quando ela se levantou a trabalhar, sabe o que ele disse para os empregados dele? Tu sabe quem quer dar uma colher de chá? Não. O que é a criança numa brincadeira ser café com leite? Tu não sabe? Não. Ixi. Olha só, dá uma colher de chá e dá uma chance. Então ele disse assim para os empregados dele, olha, quando a Ruth for lá catar as espigas com vocês, catar o resto de vocês, faz assim, deixa ela pegar mesmo, é do feixe, lá do meio do feixe que ela pegue mesmo a espiga. E vocês também fingem que tá deixando cair mais para ela poder pegar mais e mais. E outra coisa, não briguem jamais com ela. Olha só como ele protegeu ela, não é? Então, à tarde, quando a Ruth terminou de trabalhar, que ela foi debulhar aquelas espigas e tirar os grãos, ela foi ver. Ela já tinha 25 quilos. O que é aquilo? Quilograma. Ela pesou e viu que tinha muito. Ela estava ótima a colheita dela. Ela foi feliz para casa. E olha como a Ruth pensava na sogra dela. Ela pegou e tinha guardado um pouco de comida do almoço e levou para a sogra. E aí elas ficaram felizes da vida. E a sogra disse, minha filha, em que plantações você estava? Quanta colheita? E ela mostrou quanta cevada. Noemi ficou muito feliz. Noemi então refletiu, o Boaz é um parente chegado nosso. A Noemi falou para Ruth. Então Ruth continuou trabalhando lá com as empregadas de Boaz até o fim da colheita. E ela não ia para um outro lugar para nenhuma outra pessoa lhe fazer mal. Ali ela já sabia que ela estava em segurança. Noemi teve uma ideia. Vamos saber qual foi a ideia da Noemi? Olha só, Noemi sempre pensou em arranjar um outro marido para Ruth. Ela tinha pena da Ruth ficar sozinha, tão nova. Eles dois vão se casar. Não conta ainda que a gente tá aqui vendo o que vai acontecer. Então a Noemi sempre pensou em arranjar alguém para Ruth. E Noemi deu um conselho para Ruth. O que a gente faz com os conselhos que nossos pais dão pra gente? A gente guarda. E obedece e segue, né? E quando a gente segue esse conselho, coisas boas vão acontecer na nossa vida. Mas se a gente não seguir, vai dar ruim pro nosso lado. Então Noemi deu um conselho pra Ruth. Sabe o que ela disse? Se arruma, se lave, se banhe, se perfume, se arrume bem bonita. E faz o seguinte, vai e te deita perto dos pés, lá dos pezinhos do Boaz.
Eu acho que com isso ela estaria mostrando que ela estaria interessada em ter a proteção do Boaz, não é verdade? E aí ela foi. Então, olha só, ela fez tudo como a sogra tinha indicado. Vamos ver Ruth, capítulo 3. Vamos ver aqui, ó, a bondade de Boaz. Um dia Noemi disse a Ruth, aí ela deu esse conselho que eu falei. E lá no versículo 5, a Ruth diz que vai fazer tudo o que ela disse. E aí ela fez tudo bem direitinho. Olha só como é que foi, o que aconteceu. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sogra havia mandado. Quando Boaz chegou de comer e beber e ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada, Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada nos seus pés. Quem é você? Eu sou Ruth, sua empregada. O Senhor é nosso parente chegado e por isso acredito que tem o dever de me proteger. Boaz respondeu, que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um outro homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade de toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Eu vou fazer tudo o que você me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. E aí ele continua falando que existe um outro parente também dela que é mais chegado ainda que ele. Portanto, ele teria o direito de casar com Ruth e de ficar com as terras do falecido marido dela, de comprar essas terras. Então, ele disse assim, eu vou primeiro falar com esse outro parente que é mais próximo. Se ele não ficar com as terras e com você, não se preocupe, sozinha você não ficará. Boaz então resolveu tudo como ele tinha acordado com Ruth. Foi procurar o outro parente que era mais próximo a ela e perguntou se ele estava interessado em comprar as terras da família dela. Ele disse que sim. Senta na sua cadeirinha, meu amor, senta. Senta na sua cadeirinha aqui. Tá? E ele disse que sim, que ele queria comprar as terras. Mas aí o Boaz explicou, olha, você tem que casar também com a viúva do Moabita, com a viúva Moabita, com a Ruth, para que as terras fiquem com a família do falecido também. Ah, com essa informação, esse outro parente recuou. Ele disse, então eu não quero, porque vai prejudicar o meu próprio direito à herança. Aí ele não quis. Sendo assim, Ruth não precisava se preocupar. Então o Boaz casou-se. Deixa eu ver aqui, certo. O Boaz casou-se com Ruth e eles foram muito felizes. Ruth se tornou do povo de Deus, gente. Ruth era uma mulher moabita, nasceu em um povo que só adorava deuses, vários deuses falsos. No entanto, Deus foi tão bom com ela. Noemi foi para lá na cidade dela e ela resolveu se entregar a sua vida para o Deus da Noemi, que é o nosso Deus, que é o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus do povo de Israel. Ela se entregou para o Senhor e ficou seguindo direto a sogra dela e a Deus. Então, sabe o que aconteceu? Nada mais, nada menos do que isso. Ruth se tornou do povo de Deus e Jesus nasceu da linhagem familiar de Ruth. Jesus Cristo nasceu da linhagem familiar de Ruth. Olha só, esse neto, o que aconteceu? O Boaz, ele se casou com Ruth, eles tiveram um filho chamado Obed. Boaz casou com Ruth e tiveram um filho chamado Obed. Esse neto alegrou a vida de Noemi. Essas duas mulheres ficaram fiéis a Deus até o fim. E Deus foi trazendo alegria, atrás de alegria para as suas vidas. E as vizinhas passavam e diziam, nossa, Noemi ganhou um filho. Noemi agora tem um filho também. Olha só como essa nora foi boa com Noemi. E sabe o que está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 5? Elas diziam que a Ruth como nora, vamos lá, no capítulo 4, que é o último capítulo, versículo 5, versículo 15.
elas diziam: a sua nora, mãe do menino, a ama e ela vale para você mais do que 7 filhos. Nossa, que elogio! Diz que a Ruth vale mais que 7 filhos para aquela sogra. E elas estavam muito felizes. Agora tinha um homem na casa, elas estavam com uma criança também com elas, que era o Obed. E o Obed, ele foi o pai de Jessé. Mamãe, Larissa, o que tem a ver? O que tem o Obed ter sido o pai de Jessé? Acontece que Jessé foi o pai de Davi. E acontece que é daí que vem Jesus. Então, o Obed foi o pai do Jessé e o Jessé foi o pai do Davi. Ou seja, Ruth e Boaz são bisavós de Davi. E Davi é ancestral de Jesus. Então, vamos só concluir com as nossas considerações finais sobre a aula. À primeira vista, Ruth não parecia ser da realeza. Ela parecia ser da realeza, Não. rica. Ela nasceu num povo também que não servia a Deus. O seu destino não parece que ia ser muito bom. Porém, o amor de Ruth pela sua sogra e pelo Deus de sua sogra levou-a a conquistar grandes coisas. Ela foi lá para o povo de Judá. Ruth largou a vida que conhecia para seguir a Deus, pois conheceu o nosso Deus através de Noemi e o amou verdadeiramente. E muita gente larga a vida antiga, que é uma vida pecadora, uma vida que não tem Deus, a pessoa larga para seguir a Deus. E aí tudo volta para o eixo. E aí tudo começa a dar certo. E aí o destino começa a fluir. Então nós temos aqui, Ruth largou a vida que conhecia para seguir a Deus, pois conheceu o nosso Deus através de Noemi. No final... Tá, mas vamos terminar a consideração, aí a gente faz essa tua sugestão, tá bom? Muito obrigada. No final, Ruth foi abençoada pela sua obediência. A obediência de Ruth para com sua sogra levou-a a conseguir um futuro feliz. Já pensou se isso fosse o conselho da tua mãe? Se Ruth não tivesse seguido o conselho da sogra de ir onde Boaz, ela não tinha conseguido tudo que ela conseguiu. O marido, o filho, a casa... Mas a Ruth era obediente. E crianças, a obediência vai levar você a um futuro feliz. Obediência te leva a um futuro. E a uma vida longa. Você quer ter uma vida longa? Você quer... Passado é antes. Futuro é Presente depois. agora. Exatamente. Se você quiser ter um futuro feliz, seja obediente aos seus pais. Eles sabem o caminho que eles estão lhe indicando. A Ruth foi. E a vida dela teve grandes conquistas. Certo? Lembre-se de seguir a Deus e de obedecer os conselhos dos seus pais, assim como aconteceu com Ruth. A sua história tem tudo para ser muito feliz. Você só precisa seguir a Deus e obedecer o conselho do papai e da mamãe. Não podemos esquecer da bondade do Boaz. Às vezes estamos nos sentindo como um estrangeiro, fora de lugar, mas não se esqueça, tem sempre alguém de luz. Alguém do Senhor, alguém iluminado, tocado pelo Espírito Santo, que vai te ajudar, que vai ser um bom companheiro, uma boa companheira, para te ajudar a passar por esses momentos, certo? E te ajudar a fazer parte do grupo. Ruth passou a fazer parte daquela tribo. Seguir a Deus nos traz consequências espirituais maravilhosas. Você quer viver sentindo-se seguro? Então honre ao Senhor e deixe que Ele vai te guiar. Busque ao Senhor acima de qualquer coisa e todo o resto virá e dará tudo certo. Dante, você quer fazer uma pergunta pro pessoal para ver quem é que tá aí antenado? Sim. Então, da historinha, qual é a pergunta que você quer fazer? Queria fazer uma pergunta sobre quem prestou atenção nessa aula. Quem prestou E atenção aqui nessa aula? eu vou fazer umas coisinhas para cada um adivinhar. Pois faça uma adivinha só, que nós estamos no tempo já. O que é que Ruth fez para conquistar o namorado dela? O Boaz. E tic-tac, tic-tac. Tem alguém respondendo aí? O que Ruth fez para ficar com Boaz? Ah, muito bem! Seguiu o conselho da sogra Noemi. Muito bom. Mais uma adivinha, Dante. Vai, a última. O que é que Noemi... Qual é mesmo? A sogra dela? Noemi é a sogra da Ruth. Que Ruth
firme na palavra dela. Pra ir com ela, o que ela fez? Tac, tic-tac. O que Ruth fez para ficar firme e ir com Noemi? O que foi que ela fez? Ela não desistiu de seguir o caminho dela. É verdade, ela não desistiu de seguir a Deus e ir com Noemi pro povo abençoado. Não é verdade? Então é isso, tchau galerinha. A gente vai encerrar o Vamos vídeo. fazer uma oração antes para poder nos despedir. Certo, pessoal? Foi um prazer estar aqui contando para vocês essa linda história dessa mulher forte que não desistiu e que Deus abençoou seu destino, que é a Ruth, e da mulher forte também, Noemi, que voltou a ter um menininho nos braços, né? Foi o Obed, o netinho dela. Muito obrigado por ter ficado aqui conosco, louvando o nome do Senhor inicialmente, estudando a palavra de Deus. Olha só, nós já estamos no livro de Ruth e já vimos inclusive Samuel. Volta aí algumas aulas que você vai ver que a história de Samuel já foi contada. E agora nós vamos ficar bem quietinhos para fazer a oração. Vamos, Dante, eu vou orar agora. Dedinhos nessa mão. Mais 5 dedinhos nessa outra mão. Vamos juntar e os olhos fechar. Com o Papai do Céu vamos falar. Stop. Nós vamos falar com o nosso Lord. Nosso Lorde, ok. Então vamos lá, pessoal, a tia vai orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por nós podermos estar servindo na Tua obra, no Teu ministério. É realmente uma honra. Obrigada por todas essas crianças que estão acompanhando este culto, Senhor. Eu te peço que Tu abençoes a vida de cada criança, que cada semente tenha brotado em seu coração, Senhor, e que eles virem uma árvore espiritual frondosa e que jamais esqueçam desta palavra, Senhor. Eu te peço que Tu abençoes toda a família de cada criança, que Tu abençoes todo o Teu povo que está espalhado por essa terra, Senhor. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome por esta palavra maravilhosa, pelo quanto Tu és presente para conosco. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Obrigada e Nosso tchau, vídeo tá tchau. por aqui e bye, bye.